No caso do laranja, que a gente conhece como laranja, não sei nem se esse é o termo certo, é um criminoso ou não? Ele é uma vítima também? Ele Não tem entendi a ele pergunta. tem uma participação. O laranja. Ele tá falando assim, a pessoa que vai ceder o acesso ao Tá, CNPJ. Vamos lá. Então, assim, ó, para você entender um pouquinho. Aí entra na associação criminosa. Sim. Quando entra na associação criminosa, todo mundo que está ali no pote vai embora. Seja quem fomentou a ideia, quem executou, quem participou, entra como partícipe também, né? Ah, certo. Roda todo mundo. Roda todo mundo, até achar o pai da criança. Deixa eu vi aqui uma dica, uma pergunta aqui, e eu gosto disso, cara, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Vamos lá. Teve um rapaz aqui, eu acho que é o Lucas Oliveira da Silva, ele falou uma dica para quem vai prestar o exame 39. Ô Lucas, eu vou te dar uma dica, cara, que funcionou para mim, tá? Doutor, só me explica pra mim que sou burro o que é o exame 39 primeiro. É o exame da ordem da OAB. Que ele falou. E eu acompanho até hoje, porque eu tenho um estagiário lá no escritório, e então ele tá prestando também e eu acabo auxiliando, ajudando. Eu gosto de ajudar, cara. Então, assim, só dando uma dica aqui pro Lucas. Fica à vontade. O que deu certo pra mim, Lucas, que eu creio que também daria certo pra você. Eu comprei aquelas 5.000 questões da OAB e fazia de dia e de noite as questões, e comprei também um OAB de bolso. E aí, durante o dia, com o celular na mão, ficava fazendo questões da OAB e treinando. E aí, quando foi faltando uns 30 dias mais ou menos para fazer a prova, eu fiz as 10 últimas provas. Porque o que acontece? O exame da ordem, o exame da ordem é assim. Normalmente a metade é de questões anteriores, que eles mudam algumas coisas, Sim. e metade de coisas novas. E aí, nas 2 semanas finais, eu fiz um intensivo, né, de um curso chamado CEISC. Os caras são fenomenal, do professor Nidal Amad. Tanto que a minha segunda fase também eu fiz com eles. Os caras são lá do Rio Grande do Sul. Os caras fenômeno, mano. Os caras muito bom. E aí, tanto é que a prova da segunda fase, aí você passou pra primeira, beleza. Foi aprovado, segunda fase, compra o cursinho do CEIS, cara. Aí a minha dica é o seguinte, eu estudava de manhã durante 60 dias. Eu tinha me estruturado, né, financeiramente, porque eu falei, quando eu for fazer a prova, eu não vou fazer, eu não vou trabalhar, vou ficar só estudando. E aí eu me estruturei e tal, comprei esse curso. Eu fazia a aula de manhã, das 7 até meio-dia, almoçava, da 1 até as 6, 7 horas da noite, fazia a prova. Durante 60 dias. Aí você fala assim, caramba, mano, que cara maluco, velho. Mas assim, o que eu pensava? As pessoas falam, veio fácil, foi sorte, né? Você passou na sorte, você é rabudo, hein, velho? Não, eu tirei 8,5, cara, no exame. Pra você ser aprovado é 6. Só que assim, mas eu estudei demais, cara. Demais. Dizem que é extremamente difícil essa Passou na prova. primeira? Não passei na primeira. Até é importante falar isso, porque assim, ó, a primeira vez que eu fiz, eu tava trabalhando e tal, e eu não tava levando a sério. Ah, não, depois eu passo. Porque assim, eu tinha empresa. Então você acaba falando assim, depois, né, deixa pra frente, agora não é importante, agora tem que cuidar dos meus negócios e tal. Só que aí eu falei assim, cara, não, eu vou ter que abrir mão da minha empresa para eu poder focar na advocacia e eu ter que levar a sério. A primeira vez que eu fiz, eu falei, eu vou ver como que é. E aí eu não passei, eu falei, não, agora eu vou estudar. E aí eu fiz isso. E aí sentei a bunda lá 60 dias. Não, primeira fase eu estudei 30 dias, direto. Aí, pelas as últimas questões e passei. A segunda fase, não. Aí eu já fiquei os 60 dias estudando direto, estudava de manhã e à tarde eu fazia as provas. Por quê? Porque eu pensava assim, eu tenho que estar com o meu cérebro acostumado ao horário da prova, para não ficar cansado. Sim. Tanto é que quando eu fiz a prova, eu não cansei, fiz de boa, rapidão. A minha dificuldade em fazer a prova, por isso que assim, porque senão assim, soa meio soberba, por isso que eu já falo, não passei na primeira, foi com esforço mesmo, as minhas coisas são tudo suado, não é nada fácil, então eu falei, vou estudar e vou levar a sério. Quando eu fiz a prova mesmo, que eu estudei, que eu me dediquei, quando eu abri a prova, eu comecei a ler, eu já fui fazendo uma estruturação dela, né, que a gente fala que é a estruturação da peça, já fui fazendo, já fiz
praticamente a prova toda só nessa estruturação. Eu já sabia que eu estava aprovado. A minha dificuldade foi controlar a ansiedade. Pra de repente falar assim, puta, fazer correndo, errar e tal. Então eu tive que controlar a ansiedade, porque eu sabia a prova inteirinha. Olha que da hora. Porque eu tinha estudado. Só que, voltando um pouquinho atrás, não foi de primeira mesmo, foi quando eu levei a sério. Por isso que eu gosto de frisar isso. Não, tem gente que vai falar pra você assim, não, eu passei de primeira, tirei 40 questões que tem que acertar a primeira fase. Aí eu acertei 44. Aí tem cara que fala assim, acertei 70. De 80 acertei 70. Aí a segunda fase o cara fala, não, eu passei na primeira, tirei 9. Não, eu não gosto de falar isso, eu gosto de falar a verdade porque foi suado mesmo. O cara por conta, isso que conta vantagem, né? Por isso que eu gosto de ajudar pessoas. Só que assim, é uma coisa, cara, que se você O falar... Lucas só te agradecer, né? É uma coisa você Mas tem falar que estudar, assim, não tem jeito. Tem que estudar, cara, tem que estudar. Eu tive muita dificuldade, por quê? Porque eu já tinha profissão, já tinha empresa. Eu falei, é o que eu quero? Então eu tenho que abrir mão da minha empresa. E abrir mão mesmo, cara. Até meu sócio, quando a gente começou a trabalhar junto, não foi assim, logo de início, vamos fazer sociedade e tal. Eu comecei a pegar uns casos, fui levando para fazer junto com ele, porque quando a gente pegou logo o primeiro caso, entrou crime financeiro. E aí envolvia COAF e tal. Então era um negócio mais pesado. Eu falei, preciso, né, de alguém que me dê uma ajuda aqui, porque senão o negócio vai ficar meio estreito, porque aí o negócio já entrou associação criminosa e tal, o negócio começou a crescer. E aí eu falei, você me ajuda? Ajuda. E a gente começou a trabalhar junto. E foi dando certo, foi dando certo. E aí ele falou assim, eu sei que você tem empresa tal, que tá difícil pra você largar, mas você não quer vir trabalhar comigo? Aí eu falei pra ele, não dá, cara, pra trabalhar pra você, é o que eu ganho e trabalhar com você. Ele falou, não, mas eu não tô chamando você pra trabalhar pra mim, é pra ser meu sócio. Aí eu falei, não, agora, beleza, se for pra ser o sócio, aí muda, né? Aí dá, porque aí eu consigo realmente, assim, abrir mão do que eu faço pra eu poder me dedicar na advocacia. E aí eu comecei a levar cliente, a gente começou a fazer, o negócio foi crescendo e evoluiu. E aí eu consegui largar minha empresa. Mas assim, eu ganhava um bom salário com o meu negócio. Para eu poder falar assim, vou abrir mão, vou jogar fora por qualquer coisa. Tinha que ser um tiro bem certeiro. Sim, não podia ser Só que também tem que ter ilusório. muita coragem também. Mas isso